assim, e aí ao restante falar, então, ó, fulano vai, tá, né? No momento que a pessoa fez aquilo, eu olho para mim mesmo e falei, pisei na bola. Porque Deus falou para mim, era para eu fazer o que a pessoa está fazendo. Era para eu estar ali fazendo. E aí, assim, e essas são coisas que Deus me mostra, assim, por questão de segundos. Eu duvidei, meu joelho travou, eu não fiz, alguém fez. E quando a pessoa fez, ninguém precisa falar nada, porque eu já sabia dentro de mim que era comigo. Aí a pessoa tomou a frente, falei, puxa, já era. Agora eu tenho que esperar uma próxima oportunidade, porque cada momento que eu me deixo ser conduzido por Deus, é um privilégio daquilo que Deus está me entregando. Então, o reino de Deus, a linguagem do Espírito Santo é uma só. Então, se acontece comigo, acontece com você. Assim, bispo, qual a certeza que você tem que acontece comigo? Porque acontece comigo. Porque nós temos um mesmo Deus, um mesmo Senhor, um mesmo Salvador, e Ele conduz todo mundo da mesma forma, mesmo a gente sendo diferente. Então você precisa ser reoxigenado, você tem que saber qual é a sua parte no reino. Essa imagem aqui, essa imagem é a nave que a gente busca essa nave de igreja aqui do lado. A nossa nave da igreja vai ser dessa forma aqui do lado. Então a gente vai gerando a igreja, a gente precisa gerar a igreja, e para você gerar a igreja, para você viver as bênçãos de gerar a igreja, você tem que oxigenar. Né? Então você tem que ter uma mente assim, você olha algo e você tem que projetar na sua vida aquilo que é algo que Deus vai te dar de forma sobrenatural. Você tem que viver a presença de Deus de forma intensa. Glória a Deus por isso. Né? Então, temos que tirar essa casca, tem que tirar essa coisa que fica aí segurando. Pode pôr o fundo para mim. Fica segurando. Você tem que segurar, você tem que tirar isso aí e você tem que se renovar. É difícil, está difícil renovar a sua fé? Faz alguma coisa. Você precisa reagir. Mas o que você não... Porque ou você reage e retoma a sua vida com Deus, ou o diabo vai tirar aquilo que você tem. Porque a nossa vida, ela não tem, ela não existe um ponto neutro. Ou você está fervoroso na presença de Deus, ou o diabo está te arrastando para trás. Então você tem que aprender a crer. Você tem que aprender a crer e a viver um momento. Você tem que aprender a viver esse momento. Você tem que aprender a buscar o novo de Deus. Você tem que encontrar Cristo todo dia na sua vida. Você não pode deixar a vida tirar aquilo que é Deus. Você não pode perder isso que é a vontade do Senhor. E aí, quando o Senhor me trouxe para o livro de Jó, hoje, Ele trouxe exatamente no sentido assim, suportar a dor. Diga comigo, suportar a dor. Nós falamos sobre as dores do juízo no culto passado. No culto passado, o Espírito Santo ministrou no nosso coração a diferença da dor, que é uma dor que por consequência do pecado, e a dor do juízo, que na verdade não tem nada de dor, é pura bênção. Porque quando a gente está envolvido pelo juízo de Deus, Deus está então trazendo sobre nós o que é nosso por direito, por herança. Mas Jó nos mostra a suportar a dor e permanecer na presença de Deus. Porque tem muito cristão hoje que por qualquer dor, ele já joga fora tudo aquilo que ele viveu até o presente momento. Né? Essa semana me perguntaram e me questionaram sobre a morte de um bebê, e a pessoa veio me perguntar, como que é isso, bispo? O bebê morreu, como que é isso? Como que é isso na vida dessa família? Né? Com esses pais, como que é isso? Não é um assunto fácil de se lidar, não é. E o que é natural se um bebê numa casa morre? É aquela família ficar revoltada. E revoltada com o quê? Se ela tem uma compreensão de Deus, temente a Deus e busca a Deus, vai ficar revoltado com Deus. Por que Deus permitiu que o bebê morresse? Por que Ele não trouxe a cura? Então, não estou dizendo para você que é uma coisa que nós temos que meio que nos acomodar e ficar meio sem reação em situações semelhantes a essa. O que eu estou dizendo para você é que o cristão que realmente caminha no sobrenatural de Deus é aquele que aprende a suportar dores. Porque quando a dor vem sobre você, quando você está tomado de dor, você tem que saber se a sua fé está sendo abalada ou não. Porque quando você está dentro de um encontro com Deus, que o Espírito Santo fala no profundo da sua alma, que
e você está envolvido por tudo aquilo que é Deus, aquela sensação assim, poxa, tem que voltar para casa, a gente pode ficar mais um tempo aqui, né? Quando você está dentro desse estado, é maravilhoso você sentir a presença de Deus e se lançar nos braços do Senhor e viver a vontade do Senhor. Agora, quando você está debaixo de dor, né, que é o inverso dessa situação, de você falar, meu Deus, e agora? O livro de Jó fala sobre um homem que andava com o Senhor, né? E aí, eu lendo aqui, vamos lá, vamos caminhar, vamos ver o que o Senhor ministra no nosso coração. Jó capítulo 1, verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, né? Então aqui vem algumas condições para que esse homem suportasse. Aqui a gente encontra algumas condições para que esse homem suportasse. Aqui a gente vai ver um homem que ele aprendeu a suportar a dor. Antes dele suportar a dor, nós encontramos nesse homem algumas coisas que ele já carregava. Antes dele enfrentar a dor, antes dele saber que a dor ia atacar ele. Sabe, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Por exemplo, quando eu perdi minha casa, eu não sabia que eu ia perder minha casa, né? Então, antes de eu perder a minha casa, Deus já tinha me dado a condição de passar por aquela dor. E passamos. Então, antes dele passar pela dor, nós encontramos um homem íntegro. Então, algo que você tem que ter. Você tem que ser íntegro. Ser íntegro, mas ser íntegro diante de Deus e não diante de homens. Ser íntegro. Uma pessoa que realmente seja sincera e verdadeira diante do Espírito Santo. Que não fica jogando sujeira embaixo do tapete. Que não fica negociando. As pessoas não sabem de fato o quanto você negocia ou não. Mas algo que seja verdadeiro diante de Deus olhar para a tua alma e saber que você é verdadeiro, independente da luta que você passa, independente da briga que você enfrenta, independente do quanto a vida te bate ou não, se a vida te abençoa ou não, de você ser uma pessoa íntegra diante de Deus, temente a Deus, temente a sua palavra, temente as coisas do Senhor, e não colocar as coisas do Senhor como algo comum a qualquer outra coisa. Porque se você começa a achar a igreja muito comum, ir para a igreja é muito comum, participar de um culto é muito comum, ir para o encontro com Deus é muito comum, é tudo muito comum, jejuar é comum, então você já está igualando as coisas do Senhor com relação a todas as coisas. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que coloca Deus realmente no altar. E além de ser íntegro, uma outra coisa que me chama a atenção deste homem, que ele é reto. Então, além de ser íntegro, porque o fato de ser íntegro não significa que você não tenha tendência a tomar decisões curvas. Então, eu sou íntegro, mas eu tenho tendências. Sendo íntegro, tenho, como humano, sou falho. Então, eu tenho inclinações, eu tenho a natureza do pecado dentro de mim. Mas aí eu encontro Jó, além de ser um homem íntegro, ele é um homem reto, significa assim, que é uma pessoa que ele não dá o braço a torcer para o diabo. Ele realmente se posiciona. Ele consegue, diante das dificuldades, estar sempre do lado de Deus. Ele é reto. Uma pessoa que você, sabe, você pode até duvidar do caráter, você pode até não entender o posicionamento, mas não tem como olhar e não perceber e não sentir a presença de Deus na vida da pessoa, porque é uma pessoa que é reta, é íntegra, reta, e tudo isso está dentro de um temor de Deus. Ele é temente a Deus. O quanto que você é temente a Deus? Porque quando me perguntaram, e aí, como é que é? O Bemê morreu. Mas por quê? Como é que Deus permite isso? Aquela questão, né? Se eu não consigo entender por que aconteceu algo comigo, que eu não estava na expectativa,
e eu sou uma pessoa que creio em Deus, oro, vou para a igreja e tal, a tendência é eu me revoltar contra Deus. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse com a minha família? Então, a revolta. Quando é que eu fico revoltado? Quando é que a dor me traz revolta? Quando eu não sou íntegro, quando eu não sou reto, quando eu não sou temente a Deus. Então eu não tenho isso dentro de mim. Então eu não suporto a dor. Quando é que eu não suporto a dor? Eu não suporto a dor quando eu não sou íntegro, eu não sou reto, eu não sou temente a Deus. Quando é que eu suporto a dor, irmão? O mundo pode cair na minha cabeça e eu permaneço na presença de Deus. Quando eu sou íntegro, quando eu sou reto e quando eu sou temente a Deus. Agora, ser íntegro, ser reto e ser temente a Deus, você tem que analisar a sua condição, a sua fé. Quem é você em Cristo Jesus? O que de fato você é em Cristo? O que Cristo representa para você? Até que ponto que você está fechado com Jesus Cristo? Até que ponto você é cristão? Igual, né? A gente ouve tanta coisa que você fala, meu Deus, não acredito que essa pessoa existe. Ó, estamos divulgando um vídeo aí pela rede. A mulher fala lá que ela foi cristã durante 30 anos e que agora ela é espírita. Ficou olhando assim e falou, nossa, que lindo, né? Aonde que está a convicção quem é Cristo? Porque não adianta você ter feito em algum momento de uma forma muito linda se hoje você não crê mais. Será que você está na igreja e você não crê mais em Cristo? Será que você está na igreja? Por que você está na igreja? Às vezes a gente está no emprego porque a gente não encontra outro melhor. Aí você, né, tem gente que adoece em emprego, tem gente que adoece, né, fazendo carreira em empresa. Aí a pessoa vai, aí ela tem um cargo lá, sei lá, de gerência, de diretoria, está lá 10 anos, 15 anos, 20 anos na empresa, ela está doente lá dentro. Só que o salário que ganha, o tempo que tem de casa, né? Fala assim, se eu sair dessa empresa, eu vou arrumar o que lá fora? Fala, agora tem que suportar esse trabalho aqui até chegar à aposentadoria. Nem na aposentadoria chega, dá um troço na pessoa, a pessoa morre, que ela está doente. E por que ela não abre mão? Porque ela não vê alternativa. Diga comigo assim, Deus me livre. Você não pode viver essa condição com Jesus. Você não pode estar dentro da igreja assim, eu estou na igreja porque eu sei que eu preciso de salvação, se eu for para o mundo eu estou perdido, mas eu estou indo como se tivesse 2 bolas de ferro no meu pé, eu vou me arrastando para o culto, porque eu já vou mais por conveniência do que eu não tenho mais integridade, não tenho mais retidão, não tenho mais temor. Isso não pode acontecer, porque qualquer pedrinha de tropeço você vai sair da presença do Senhor. Agora nós estamos olhando um homem que ele suportou a dor. Diga, suportar a dor. Aí ele se desvia do mal. O verso 1 diz que ele se desvia do mal. Sabe quando é que você vai se desviar do mal? Sabe quando é que você não vai fazer a vontade do diabo? Sabe quando é que você não vai virar as costas para Deus? Quando você for íntegro, reto e temente a Deus. Se você não tiver integridade, se você não tiver retidão, e se você não for temente a Deus, o diabo vai te envolver. Ele vai te envolver, ele vai tirar você da presença de Deus. Para você permanecer na presença de Deus, você tem que entender que essa vida, ela lança dores. Você tem que aprender a suportar as dores nos pés de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Aí o verso 2... diz assim, olha como é que era a vida desse homem, né? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Olha o que ele tinha. Ele possuía 7.000 ovelhas. Pensa nisso, só de ovelhas o cara tinha 7.000. De camelos o cara tinha 7.000. Aí ele tinha 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, quer dizer, tinha muitos empregados, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente, quer dizer, ele era um empresário, era o maior empresário no Oriente, né, nessa região. Seus filhos, olha a vida desses filhos,
seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Para pensar num negócio desse. Cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Aqui é a vida que Deus quer que você tenha. Posso ver amém? É isso que Deus quer que você viva na terra. Que você seja grande na terra. E que seus filhos tenham de tudo. Posso ver amém? É isso. Quando nós entendemos que o Senhor tem o melhor para nós, é isso. É exatamente isso. Mas você fala, mas bispo, por que então tanta dificuldade? Então, é aí que nós, é isso, é através suportar a dor que este homem Jó vai nos ensinar a não desistir do que Deus prometeu, a não desistir do que de fato Deus tem para nós. O mundo vai nos fazer convites, faz ou não faz? Faz convites. O mundo está cheio de convite, cada convite que o mundo faz, a gente fica aguçado, fala, eu vou, eu quero, eu vou fazer, né? Esses convites que existem, muitas vezes o diabo coloca na nossa cabeça, que quando a gente não aceita o convite, ele coloca na sua cabeça, você é bobo mesmo, hein? Todo mundo faz. Esse todo mundo é impressionante, é como se a igreja não estivesse na terra. Porque cada convite que a gente rejeita, o diabo coloca, todo mundo faz, por que você não faz? Todo mundo é desse jeito, por que você não é? Então existe um monte de convites. E Jó está mostrando para a gente, Jó está dizendo para nós essa noite, não aceite convites do mundo. Acredite naquilo que Deus tem para você. Aprenda a suportar a dor na presença de Deus. Por mais que falam mal de Deus, Deus continua sendo Deus. Ele nunca deixou de cuidar de você, nunca deixou de cuidar da sua casa, nunca deixou de cuidar da sua família. E nós precisamos aprender a ter essa essência do Senhor no nosso coração, para que a gente possa fazer a vontade de Deus, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós, e para que a gente possa mostrar para os outros que tudo que o Senhor fala é real, é verdadeiro. Da gente ver o poder de Deus manifesto na nossa vida, independente das decisões erradas do outro, mas de nós permanecermos, não importa se dói, se não dói, de termos a certeza de que vai acontecer. Glória a Deus por isso. Hoje eu trago para vocês uma outra coisa que o Senhor está trazendo no meu coração, que está acontecendo comigo, que é, não sei quanto tempo que eu tenho orado com a igreja, tenho orado com vocês a respeito de sonhos proféticos, de visão do reino. Para o Senhor, nos dê sono profético, nos dê visão de reino. Você que está um tempo conosco, você sabe. Faz um bom tempo que gerou essa oração no meu coração e eu tenho feito isso todo culto. Pois eu digo para os irmãos que o Senhor está me entregando isso agora. Quanto tempo que a gente ora nisso? Pois o Senhor está me entregando agora. O Senhor está me entregando sonhos diferentes, situações diferentes. A respeito do pastor que veio ontem, o Senhor me fez sonhar com ele à noite daquilo que ia ser feito ontem. De ontem para hoje, o Senhor me mostrou duas situações de pessoas, uma de dentro da igreja, uma fora da igreja, situações existentes, uma do nosso meio e uma que já não convive mais conosco, mas já foi nossos discípulos um tempo. Deus me mostrar e dizer, olha, avise, para que tome uma atitude. Então, aí você fala, meu Deus, são sonhos diferentes que o Senhor está me dando, igual andar na água do rio de Deus. Quando Deus me permitiu andar no rio dele, ele me permitiu ter essa experiência. Agora, isso só aconteceu, está acontecendo comigo, porque foi uma via reta, constante, crendo, lançando isso sobre a nossa vida.
E assim como acontece comigo, acontece com você, porque nós estamos lançando sobre nós isso. Glória a Deus por isso. Agora você precisa olhar, você sacode essa vida cristã, ou vai ficar essa sujeira acumulada até quando? Como se tudo que falamos e vivemos, de fato, não existe, está muito vivo dentro de cada um de nós. Essa brasa que existe da parte de Deus, está dentro da alma de cada um de nós, senão nós já tínhamos morrido. Existe uma brasa dentro de cada um de nós, e você é parte importante e responsável para essa brasa pegar fogo. Porque se você, dentro de você, você começar a trazer umidade para dentro dessa brasa, mesmo que tenha um fogo lá tentando, igual um isqueiro, um fósforo, tentando acender, não acende, não é porque o fogo de Deus não está sendo lançado em direção à sua vida, é porque você deixa úmido. Então tem que deixar isso favorável para que pegue fogo, para que o Espírito Santo venha incendiar você. Glória a Deus por isso. Porque Satanás não tem força contra nós. O diabo não tem. Nós vamos ver o sofrimento desse homem. Tudo tem Deus acima. Ah, mas é uma história complicada de Jó, porque o diabo tem permissão de Deus para agir na vida dele. Mas Deus continua sendo Deus. Diga comigo assim, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus na sua vida, pastor, amém? Então você tem que aprender a acordar, você tem que acordar, irmão. Você tem que acordar para que você venha viver o sobrenatural de Deus. Então, aqui esses filhos, eu fico imaginando, meu Deus, quem é que não quer isso para os seus filhos? Aí, um faz lá um banquete na casa e fala, fulano, você já chegou do serviço? Ah, já. Então vem para cá. O que você fez aí? Ah, eu fiz isso, tá. Aí vai lá, passa, come à vontade e tal. Aí vai para casa dormir. Aí no outro dia o outro. E aí, você já está em casa? Não, estou chegando. Então vem para cá, que hoje é aqui em casa. Pensa você ver seus filhos dessa forma? Pensa você ter isso na sua casa, na sua família. Você ter isso para você. É isso que Deus tem para você. E aí, não olhando para os filhos, mas olhando para Jó. Aí diz que de tempo em tempo, Jó chamava os filhos e os santificava. Sabe qual é o melhor lugar? Qual é o tesouro maior que você pode dar à sua família? É a presença de Deus. Presença de Deus. Então, por maior que seja o seu resultado, nós estamos falando de um homem que era o homem mais rico na região que ele vivia. Então, que Deus te faça o homem mais próximo, a mulher mais próxima na região que você viva. Mas que o Senhor veja você colocar sua família dentro do seu carro, que no rádio do seu carro toque louvor, que você ouça a palavra de Deus, que as vestimentas sejam de acordo com a sua vida cristã e que você leve os seus filhos para a igreja. Que uma vigília, de você pegar teus filhos e ir para uma vigília, como o povo do mundo vai para o carnaval, de você vir para a vigília, dando glória a Deus, porque você está indo para a vigília, porque você está indo santificar a sua casa, santificar a sua família. Então você precisa aprender a ser íntegro, reto, temente a Deus, e aí você vai se desviar dos convites. Primeiro ponto e o ponto principal, a pauta principal da palavra de hoje, é Deus mandar eu dizer para vocês que todo esse texto inicial é isso, sem entrar na parte do sofrimento. É isso que Deus tem para você. É prosperidade, é bênção que transborda, é todo mundo saudável, curado, liberto e vivendo do melhor dessa terra. Glória a Deus por isso. É isso que Deus tem. Agora, o que Jó nos ensina é assim, e se nós tomarmos um baque na vida? Então suporta, irmão. Suporta, porque se o diabo tirar algo, o Senhor vai restituir em dobro. O processo do sofrimento é complicado. Falar que Jó estava doente ao ponto que
ele chegou a perder tudo, falar que ele perdeu tudo, então o homem mais rico, aí você vê o cara mendigando na rua. Falar do sofrimento é complicado, mas hoje não é bater no sofrimento, é hoje saber que o sofrimento acabou. O sofrimento existiu, mas acabou. Qualquer sofrimento na sua vida acaba. Por mais que você diga assim, meu Deus, esse negócio não acaba. 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 Fala, então o que não acaba na minha vida? A presença de Deus não acaba. A presença de Deus não acaba. A vontade do Senhor te abençoar também não acaba. O melhor dessa terra para a tua vida também não acaba. Não acaba. Então você tem que aprender a suportar a dor, porque a dor, ela não é algo permanente na sua vida. Então você tem que travar os dentes, segurar e deixar Deus fazer. E tudo que se porventura o diabo tocar, o Senhor vai te dar 2 vezes aquilo que o diabo tocou. Porque o livro diz que esse homem passa a ter 2 vezes aquilo que lhe foi tirado. Dá para entender o que eu estou dizendo a você? Né? E quando a gente fala de dor, não é ficar, né? Não é a unha encravada, é dor mesmo, dor de você toma uns baques na vida que você fala, meu Deus, para onde que eu vou? Né? Chega até a faltar o oxigênio no cérebro. Fala, estou tontinho agora, o que eu faço? Mas independente, né? Deus é contigo. Amém? Então você precisa reavivar essa fé, irmão. Vamos parar de olhar para trás. Amém? Vamos parar de olhar para trás. Né? Hoje, vamos mudar a nossa visão. Vamos ampliar a nossa visão. Então, esse espaço para cada um de nós é uma bênção, sim ou não? É uma bênção, irmão. Esse espaço é uma bênção. Ah, mas o acesso é difícil, a questão da lama, isso aí é fichinho, isso aí daqui a pouco já some. Porque você vai deixar o teu coração amargo, porque a rua é de difícil acesso. Você vai deixar o teu coração amargo por causa da lama. Você vai deixar, daqui a pouco isso aí não existe mais e o coração permanece amargo. Vai chegar um momento que você vai entrar naquela, ou apontar ali na Rua do Lago, aquela lixeira organizada, aquela entrada da Rua do Lago tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo iluminado. Aí você vê aqui tudo asfaltado, aí você vê o estacionamento todo coberto, para você vir estacionar teu carro, e o teu coração fica amargo. Você fala assim, eu não sei porque eu venho para a igreja com um peso, uma amargura. É porque você deixou ser levado pela dor. Você não suportou a dor. Então, vamos arrancar essa visão torta. Muito mais é Deus para fazer na nossa vida do que as coisas que são contrárias. Glória a Deus por isso. Amém? Esse lugar é uma bênção na sua vida. Essa igreja é uma bênção na sua vida, irmão. Pelo amor de Deus, veja o fruto desse lugar. Todo o fruto desse lugar, ele é um reflexo direto na sua vida, do que está acontecendo na sua vida. Aí existem desafios? Com certeza, você acha que não? Sempre vai ter um novo desafio. Sempre vai ter. A gente mal começou o projeto musical. Eu já estou com um desafio porque não vou poder atender todo mundo ao mesmo tempo, porque o professor não consegue dar aula para todo mundo ao mesmo tempo. Já é um desafio, então sempre tem um desafio novo. Né? Então vamos aprender a viver íntegro, reto, e vamos desviar-se do mal. Íntegro, reto, temente a Deus. Essa chama está dentro de você, você crê? Amém? Então se levante dessa situação. Se levante desse estado espiritual. Se levante. Você tem esses dias, esses meses, a gente tem uma variedade de eventos. E graças a Deus por isso. Quem já ouviu falar que a pessoa só dá valor depois que perde? Tem essa frase, né? Só dá valor depois que perde. Né? Então, preste atenção nisso. Veja o valor que é o lugar que você vive e as opções que você tem para a tua brasa permanecer acesa. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e o que vai acontecer com o restante da sua vida. O Senhor vai acrescentar. Glória a Deus por isso. Se posicione, porque você precisa fazer parte de tudo isso. E outra coisa,
A obra do Senhor é maior do que qualquer um de nós. Se um dia eu virar para você e falar, não vou fazer mais nada. Você falou, oi bispo, você falava tanto lá no púlpito, agora você não vai fazer mais nada? Eu posso virar para você e falar que eu não vou fazer mais nada. Mas se você entrar por aquela porta, vai ter alguém aqui. Porque quem manda é Deus. E quem conduz é o Espírito Santo. Então, se eu pudesse dizer para você, não saia do seu posicionamento. Porque se você sair, a vaga não fica vazia. Alguém vem ocupar, porque Deus é que faz. Amém?